Começar a gravar. Meus amigos, enorme prazer de tê-los aqui nessa sexta-feira, né? Estamos finalizando, como os jovens dizem, sextou, né? E vamos sextar aqui da melhor maneira possível, né? Para quem não me conhece, eu sou o Luciano, simplesmente o Luciano, sou docente aqui do Centro Universitário São Camilo e faço parte do Núcleo de Direitos Humanos e da Extensão, na qual eu trabalho com a Larissa e com a professora Maria Elisa também, né? Não sei se você sabe, mas eu vou fazer uma pequena introdução aqui para salientar em que ponto que esse evento ele está encaixado, né? E qual que é a ideia maior no qual ele se insere, que eu considero que é muito nobre. E é o esforço de muitos atores, não é só meu, mas de muitas mulheres esforçadas em prol de um mundo melhor, de um mundo com maior igualdade, com menos violência de gênero, com maior oportunidade, com maior interseccionalidade, oportunidade para mulheres negras, mulheres brancas, mulheres indígenas, quaisquer mulheres no plural mesmo. Então, meus amigos, a nossa atividade hoje se relacionará com a temática do empoderamento da mulher negra, né? Ou das mulheres negras no plural, né? Porque as mulheres são diversas até dentro da população negra. Nesse sentido, então, esse debate ele está inserido num projeto maior relativo ao mês de conscientização contra a violência contra as mulheres, contra a violência de gênero e também contra todos os tipos de desrespeito, né, contra a mulher, né? Dentro da nossa instituição, nós prezamos muito por essa questão do respeito e pela luta contra a violência contra a mulher, porque isso se baseia no que nós chamamos de espírito camiliano, né? Que é a lei de amor ao próximo, e ela vai se espraiar no meio social, e é um dever de todo camiliano lutar contra essa realidade social baseada aí na divisão sexual da sociedade, na divisão por raça também e por classe, para que possamos tornar, né, a realidade social cada vez melhor, seja difundindo ideias, seja propondo projetos. Nosso projeto, ele tem então como um marco decisivo a data da ONU, que é dia 25 de novembro, que é especificamente a data de luta e erradicação da violência contra as mulheres. No entanto, nós entendemos aqui dentro do Centro Universitário São Camilo que esse debate ele deve ultrapassar, né, essa questão de somente avaliar a posição da mulher contra a violência. Eu acho que existe muita informação sobre isso. É claro que tem que se avançar muito, mas outras situações ficam nubladas. Nós não conseguimos verificar. Quais são elas? A questão do empoderamento e da ascensão da mulher, seja nos vários âmbitos da sociedade, seja no meio empresarial, seja no meio acadêmico, seja nas atividades profissionais em per si, nos movimentos sociais, e também uma outra faceta de se entender a posição da mulher numa perspectiva interseccional, na pluralidade das mulheres, dialogando aí bastante com o que nós chamamos de terceira onda do feminismo, né, que é super importante. Então, esse evento, ele se refere a um segundo debate, nós tivemos um primeiro sobre empreendedorismo feminino, no qual tivemos a possibilidade de discutir a inserção da mulher justamente no mercado de trabalho, e hoje nós iremos justamente, belamente, debater, na verdade, conversar, né, gente? Porque, não sei se vocês sabem, nós conversamos com todos os colegas, com todas as colegas aqui, para que pudéssemos criar um debate que fosse de fácil acesso para qualquer pessoa, né? Nós teremos um pequeno momento de um delineamento mais conceitual, que é justamente introduzir esse termo empoderamento, para que qualquer pessoa possa entendê-lo, e quem irá fazê-lo é a nossa querida amiga e discente Larissa, né? De tal forma que eu recebo a todas, a todos e a todes, lembrando que aqui também é um evento de representatividade, então qualquer pessoa que estiver aqui deve se sentir representada, representado, e de tal forma que a nossa banca, o nosso grupo aqui é formado
por inúmeras mulheres vencedoras, maravilhosas, desculpa o termo, poderosas, que eu já amo de paixão, e que eu vou citar o nome de todas aqui nesse momento, se vocês me permitirem, tá bom? Lembrando que eu só estou à margem aqui. Quem tem que brilhar são as mulheres, tá bom? Elas que estão aqui para tocar a boiada e vão arrebentar hoje. Nós temos quem aqui? Primeiramente, acho que devemos salientar que esse evento ele é principalmente organizado pelo Coletivo Negro do Centro Universitário São Camilo, pelo Coletivo Quilombar, mas eu não vou me adentrar tanto nisso, porque a Larissa irá fazê-lo. Quem que compõe o nosso querido coletivo, que eu amo de paixão? Nossa amiga Larissa, dá um tchauzinho aí, Lari. Larissa, que é graduanda pela enfermagem e trabalha aqui na extensão do Centro Universitário São Camilo. Minha querida amiga Cleice Werner, graduanda em fisioterapia. Minha querida amiga Heloísa Alves, também do coletivo, graduanda em psicologia. A nossa querida colega Bárbara Gama, graduanda em enfermagem. E nossas célebres e queridas amigas convidadas para compor aqui o nosso debate, a doutora Silvia Rosendo, que é psicóloga, mestre em psicologia pela PUC e agora doutoranda, né, também pela PUC, eu fiquei sabendo das fofocas aí, né, ela atua com clínica, né, e técnica, né, na política de assistência social, principalmente com o público em situação de violência e violação de direitos. E a doutora Beatriz, que é gratíssimo tê-la aqui conosco, que é advogada, especialista em direito tributário. Ela é pós-graduada pela PUC de Minas Gerais em Compliance e Integridade Corporativa e em Educação em Direitos Humanos pela UFABC, e professora e também sócia da consultoria Balme, que depois eu até peço para que ela possa nos dar uma palhinha um pouquinho do trabalho dela. De tal forma que eu recebo a todas, todos e todas. Gente, belo evento de hoje. Tomei 10 minutinhos, prometo ficar quietinho e participando só de algumas perguntinhas e me deliciando muito com a conversa. Lari, é tudo seu. Arrebenta, menina. Vou pôr aqui o slide, tá bom? Boa tarde a todos, eu sou a Larissa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade de estar aqui. É um evento muito simbólico, muito representativo. O professor já compartilhou o slide? Pronto, Larissa. Conforme você for falando, é só pedir que eu mude, tá bom? Muito obrigada. Bom, para a gente começar a nossa discussão de hoje, a nossa conversa, esse momento de relatos e experiências em prol da dignidade pessoal, nesse âmbito do empoderamento das mulheres negras, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre o que é o empoderamento e o que é o empoderamento na perspectiva das mulheres negras. Para isso, é válido ressaltar, como o professor já falou, que esse é um evento organizado pela extensão universitária, em parceria com o coletivo Aquilombar, e o coletivo Aquilombar é o novo coletivo do Centro Universitário São Camilo, que ele foi fundado agora, nesse segundo semestre de 2021, por mim, juntamente com a Cleice, com a Heloísa, com a Bárbara e outros mais 15 alunos que fazem parte tanto da medicina, da fisioterapia, da psicologia, da enfermagem, e nós estamos trabalhando de uma forma interprofissional. E o nosso coletivo, ele objetiva ser um espaço de acolhimento desses alunos, indo muito além de uma representação estudantil, sendo um espaço para que a gente consiga conversar, debater sobre o tema tão atual, que é o racismo, tanto no âmbito acadêmico, no âmbito estrutural, institucional, para que a gente possa também pensar em ferramentas de transformação social, até por meio da extensão universitária e pelos eventos que a gente pretende estar realizando nos próximos anos. Pode passar. Para a gente começar, eu escolhi um texto escrito pela Djamila Ribeiro, que é uma filósofa que tem assim um nome e um brilhantismo muito forte dentro do feminismo negro, principalmente numa perspectiva de Brasil e também entre as mulheres latino-americanas e caribenhas. Então, ele fala assim:
Romper silêncios é o primeiro passo para a cura. Quanto tempo você não escuta o som da própria voz? Por medo de incomodar, a gente cala as justiças, mas dá para promover mudanças no conforto? Assumimos, então, que trazemos narrativas de incômodo. Queremos que nossas palavras cortem como navalha a sua indiferença. Deixe a consciência intranquila, cause conflitos e tempestades. Epa, rei, desconforto é incômodo necessário. O som das nossas rimas vai perturbar o teu sono, desestabilizar a sua calma e, ao mesmo tempo, mostrar a nós a força da quebra. A felicidade de se autodefinir. Sim, vou olhar para mim e desta vez vou gostar do que eu vejo. E direi para mim o quanto eu sou incrível. Vou falar, gritar e me emocionar quando enxergar andar em mim. E essa voz vai ser coletiva, vai ultrapassar fronteiras, tirar a venda dos meus olhos. Conceição Evaristo um dia disse: nossa voz estilhaça a máscara do silêncio. Então, fale, destranque, deságue. Dá medo, eu sei, mas fale. Às vezes a gente acha que o muro é muito alto, mas pule, garota, você não vai nem arranhar os joelhos. Então, com esse texto, que é muito forte, muito representativo para muitas mulheres, ele, por meio dele, a gente consegue pensar um pouco sobre o que o empoderamento é. É sobre romper fronteiras que nos foram impostas, é dar voz a um coletivo e também às suas demandas sociais, é resgatar também a ansiedade, a resistência por meio do conhecimento de personalidades como Dandara. É também falar sobre se amar, sobre valorizar a estética negra. É também falar sobre a diversidade da população negra, a diversidade das mulheres negras. É falar também sobre o resgate da diversidade cultural, da religiosidade, trazendo a figura dos orixás. E ao mesmo tempo que você se empodera, é também falar de um empoderamento de uma perspectiva coletiva. Então, é sobre o empoderamento que permite uma transformação de dentro para fora, de um pessoal para um coletivo. Pode passar. Então, olhando agora para um viés um pouco mais conceitual, antes da gente iniciar o nosso debate, é importante a gente entender o que é o empoderamento. Então, quando a gente fala do empoderamento, ele é visto como um neologismo de origem inglesa, com elementos também do latim, e que significa a obtenção, alargamento ou reforço do poder. Ou seja, de uma forma grosseira, ele é entendido como dar poder. Só que ele não visa retirar o poder de uma parte para dar para outra parte e inverter os polos de opressão. Não, não é isso. Mas ele tem uma postura de enfrentamento das opressões, para eliminação das situações de injustiça e pela busca da equidade entre os sujeitos que vivem em sociedade. Então, quando a gente fala de empoderamento, a gente está falando de uma perspectiva de transformação social. A partir do momento que eu reconheço as estruturas sociais, as estruturas da nossa sociedade, eu passo a pensar em caminhos para que eu faça uma reconstrução nas bases sociopolíticas da sociedade onde eu vivo. Então, ele é entendido como um instrumento de emancipação, tanto política quanto social. Então, o empoderamento, ele apresenta um significado coletivo. Então, é empoderar a si e aos outros e colocar as mulheres como sujeitos ativos de mudança. Pode passar. Quando a gente pensa nesse empoderamento, a gente também precisa resgatar alguns momentos históricos, algumas teorias e a importância dos movimentos sociais. E ainda mais olhando para essa perspectiva da mulher negra, da mulher latino-caribenha, a gente tem a importância da figura do Paulo Freire, que ele vem com a teoria da conscientização, que ele vai falar, por meio dessa teoria, sobre a educação como uma prática libertária, como uma educação visando uma transformação social. A gente vai ter influência também do movimento feminista
E esse movimento feminista, ele se delineia a partir de 3 ondas. A primeira onda, onde a gente tem a luta pela isonomia e pelo voto, pela participação social, pela participação política da mulher. A gente tem a segunda onda do feminismo, que é a luta pela valorização do trabalho, pelos direitos sexuais e reprodutivos, e também contra a violência sexual. A gente tem a terceira onda do feminismo, que vai evidenciar essa diversidade, essa pluralidade dentro da população feminina, seja no sentido individual, dos grupos, a diversidade das pautas, das estratégias e das demandas dessas mulheres. E também a gente tem a questão do movimento negro. E o movimento negro, ele vai justamente olhar para a pauta do racismo estrutural, para a vulnerabilidade em que a maior parte da população negra se encontra, vai olhar para a questão cultural, de intolerância e entre outras perspectivas. Então, quando a gente fala do empoderamento ou da teoria do empoderamento, principalmente olhando na perspectiva da mulher negra, nós precisamos compreender aqui um pouquinho dos movimentos sociais. Esses aqui são só alguns que vão influenciar nesse entendimento do empoderamento. E ainda mais, esse empoderamento da mulher negra, ele se dá em uma das vertentes do feminismo, que é o feminismo negro. E o feminismo negro, ele é um termo que é utilizado para designar um movimento teórico, político, social e prático, que é protagonizado pelas mulheres negras. E essas mulheres negras, elas vão dar visibilidade, dar voz ao racismo estrutural, ao machismo, à vulnerabilidade social que parte dessas mulheres se encontram até hoje, mesmo após mais de 500 anos, pós-período escravocrata, se encontram até hoje, e também a questão dos estereótipos e estigmas sociais. Pode passar. Então, quando a gente olha para essa perspectiva de empoderamento e de transformações sociais, a gente tem que se perguntar, mas por que as mulheres negras estão falando dessa pauta tão exclusiva? Porque as mulheres negras, elas têm as suas demandas específicas, principalmente as demandas sociais. Então, a gente trouxe aqui alguns indicadores que refletem um pouco dessa vulnerabilidade social que as mulheres negras enfrentam dentro do Brasil. Então, é interessante a gente destacar que o Brasil foi o país que mais recebeu negros escravizados, traficados de África, uma vez que o tráfico negreiro trouxe mais de 4 milhões de homens, mulheres e crianças. E esse número corresponde a quase 46% do total do tráfico negreiro em todo o mundo. E lembrando que essa era uma atividade que gerava lucro, principalmente no período de Brasil colônia. E a gente percebe os reflexos desse período até hoje, que a gente percebe que no período pós-escravidão, não houveram políticas públicas, políticas sociais para essa população negra que acabou ficando marginalizada. E a gente percebe que no Brasil, por mais que a população seja mais de 50% negra, é perceptível que os homens brancos ganham 159% a mais que as mulheres negras na mesma ocupação, no mesmo cargo. Então, a gente consegue refletir como, principalmente numa perspectiva de mercado de trabalho, de renda per capita, as mulheres negras ainda estão em situação de vulnerabilidade. E essa é uma questão também que a gente pode ver até na questão da formação no ensino superior, onde até apenas 10% das mulheres negras concluíram o ensino superior, e enquanto 23,5% das mulheres brancas o concluem. E é visto também que 58% das mulheres desempregadas durante a pandemia são negras. E um outro número também que chama bastante a nossa atenção é quando a gente vê que 93% dos trabalhadores domésticos na América Latina e do Caribe são mulheres. E no Brasil, quase 50% das mulheres negras têm um trabalho informal. Então, a gente percebe que por essas questões de vulnerabilidade social,
As mulheres negras ainda têm uma questão de renda per capita menor e se encontram em maior vulnerabilidade social. Pode passar. Então, quando a gente fala da questão do empoderamento das mulheres negras, é interessante a gente falar sobre o feminismo negro. O feminismo negro, ele vai demonstrar justamente o quanto essas mulheres negras sempre adotaram uma prática de resistência e se posicionaram criticamente para pensar e criarem estratégias de enfrentamento ao sistema racista. Porque as desigualdades que nós estamos falando de desigualdades sociais, de desigualdades raciais. E uma vez que a gente entende que esse racismo, ele é um sistema de opressão, que ele vai muito além de um xingamento, de uma ofensa. Nós estamos falando do racismo no sentido de negar direitos, de privilegiar um grupo em detrimento do outro, contribuindo, então, para a permanência dessas desigualdades dentro da nossa sociedade. Então, as mulheres negras, elas são atravessadas pelos estereótipos de gênero, pelos estereótipos de raça ou etnia. Então, a gente percebe que, ao longo da história, as mulheres negras fizeram do empoderamento uma estratégia constante de movimentação social. Então, por mais que a gente fale desse termo empoderamento mais recentemente, a gente está falando de uma luta ancestral, que começou lá nos quilombos, pela representatividade, como, por exemplo, Dandara, que foi citada inicialmente, por Teresa de Benguela, é uma luta histórica das mulheres negras. Então, a gente entende que esse empoderamento, ele é importante no debate em uma esfera econômica e também para a formulação de políticas públicas, bem como para o incentivo das organizações não governamentais a pensar em estratégias de superação da pobreza. Então, quando a gente fala desse empoderamento das mulheres negras, além dessas questões de superação da pobreza, nós também estamos falando sobre o fortalecimento da estética individual, da estética negra, da cultura negra, do combate à sexualização e objetificação das mulheres. Pode passar. Então, por fim, quando falamos do empoderamento das mulheres negras, estamos falando de algo muito complexo. Estamos falando sobre autoafirmação, sobre autovalorização, sobre autorreconhecimento e autoconhecimento, tanto de si quanto das mais variadas habilidades humanas, de sua história, de sua ancestralidade. Então, é a aceitação das características culturais e estéticas herdadas da ancestralidade, para que possa, devidamente munida de informações, entendendo a sua realidade, tendo novas percepções críticas sobre si e sobre o mundo, possa criar e descobrir ferramentas para que ela possa atuar no meio em que ela vive, em prol não só de si, mas também da coletividade. Então, falar de empoderamento das mulheres negras é falar de romper e ultrapassar as fronteiras que nos foram impostas, é dar voz às questões que são invisibilizadas, sob uma perspectiva tanto de gênero, de raça e de classe social. Pode passar. Então, por fim, tem as referências utilizadas, e é isso, vamos dar seguimento. Meus parabéns, doutora Larissa, minha querida amiga. Com essa apresentação, nós acabamos por fazer uma pequena introdução, então, justamente do que nós iremos conversar agora há pouco. Aliás, esse foi um apontamento da própria Larissa, né? Que, já que nós iremos abordar isso, seria de bom grado, né? Que pudéssemos fazer uma pequena nota introdutória, que foi muito bem feita, Larissa. Parabéns, tá? Muito obrigada. Sentido, de nada, Larissa. Então, quando nós falamos, então, dessa questão do empoderamento, essa inserção da mulher negra dentro da sociedade, que ela é tão complexa e esse processo é tão invisibilizado, né? Essa que é a grande questão. E mulheres ou homens negros são muitas vezes avaliados pelo princípio da meritocracia, né? Não têm acesso a direitos ou às coisas porque não trabalham ou não fazem isso ou aquilo. Então, vamos romper, então, com esse tipo de visão?
Vamos mostrar que a realidade ela é mais complexa, mas também ela é muito bonita, cheia de emoções, cheias de vitórias. Então, é em torno dessa temática que nós iremos iniciar a nossa conversa. E aí, uma pequena pergunta será lançada. Como se deu o processo de empoderamento na sua vida? E a pessoa escolhida é a doutora Silvia Rosendo, minha querida amiga Silvia. Pergunta para você, minha amigona. Como que se deu o processo de empoderamento na sua vida? Seja bem-vinda, fique à vontade. Pode falar, minha amiga. Primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui falando com vocês. Como eu comentei com você, Luciano, para mim, falar com a Universidade de São Camilo tem um significado muito grande. Para quem não sabe, meu primeiro emprego foi como jovem aprendiz no Hospital São Camilo, e isso no ano de 2003, 2013 e 2004, né? Então, pensando, né, no grupo São Camilo, então foi lá que eu comecei a minha história, né, dentro da questão do mercado de trabalho. E, enfim, então é sempre um grande prazer. Confesso que dificilmente aceito convites para lives, mas abri exceção esse ano, né? Na verdade, faz um ano que eu participei da primeira semana da Consciência Negra da universidade, então agradeço o convite de vocês. Só vou fazer uma correção, Luciano, né? Ainda não sou doutoranda, porque estou na briga pela bolsa, gente, né? Então, eu dependo de uma bolsa de estudos para continuar no programa da PUC. Então, eu fui do programa de psicologia social e para continuar no programa eu preciso da bolsa. Então, tem dados estatísticos também importantes sobre o número de mulheres negras, inclusive na pós-graduação, né? Tanto em mestrado e doutorado, que a gente sabe que nós temos um número maior de homens, mas mulheres ainda temos um número mínimo. Bom, pensando na questão do empoderamento, né? Confesso que foi complexo pensar a minha trajetória, é uma coisa que eu penso muito com o meu analista, né? Pensar, e aí às vezes eu falo assim, como eu cheguei aqui? E de verdade, é uma resposta que eu ainda não tenho, né? Esse como eu cheguei aqui, porque são tantos anos de luta, tantos anos de batalha. Eu sou daqui da região de Taipas, então eu estou aqui na divisa entre Pirituba e Jaraguá. Enfim, eu moro aqui já há 32 anos, mas sou nascida no município de Francisco Morato, minha família migrou para cá, nós viemos morar com meus avós, mas não eu sempre falo, né, quando a gente fala assim, eu moro em Pirituba, todo mundo imagina, Vila Pereira Barreto, Shopping Tietê, não, eu moro no fundão mesmo, né, e hoje já não moro mais dentro da comunidade que eu fui criada, que é o Cantagalo, né, mas por isso que eu falo, quando eu olho para a minha história, eu não tenho uma resposta de como eu cheguei, porque eu vim de um lugar conhecido pela questão da periculosidade, conhecido pela falta de acessos, né? Então, a gente se depara porque eu convivo com essa realidade, minha família mora lá, e eu faço questão de estar nos churrascos e convivendo com meus amigos de lá até os dias de hoje, mas a gente sabe que a realidade é muito diferente, né? E, enfim, né, meu processo, eu acho que de empoderamento foi se dando quando eu consigo acesso à universidade, para ser bem sincero. Eu entro para a universidade pelo programa ProUni e, enfim, faço 5 anos de graduação, mas ainda com muitos pontos de interrogações. No penúltimo ano, eu fui estagiar na Prefeitura de São Paulo,
Estagiei durante 1 ano e 7 meses, mais ou menos, na Casa de Atendimento à Mulher em Situação de Violência da Brasilândia, e ali eu começo a me aproximar mais aos conteúdos, tanto das questões de mulheres, quanto das questões raciais. Então, assim, a universidade não foi em si a minha porta, não foi assim a porta de entrada para essa discussão, né? Até porque eu acho que quando eu entrei na universidade em 2005, a gente não discutia tanto essas questões raciais, sequer as questões de violência, né? Porque a psicologia ainda estava conquistando esse espaço dentro dessa discussão. Então, eu considero que eu começo a olhar para isso de uma forma diferente quando eu ingresso nesse serviço. Bom, já via que tinha uma diferença de classe muito grande desde quando eu estava no ensino médio, porque eu fiz o ensino médio numa escola chamada Zuleika de Barros, que fica na Pompeia. Então, eu já via que meus amigos tinham uma diferença ali, né, principalmente na questão de classe. E quando eu entro na universidade, essa diferença fica mais gritante, né? Aí depois eu vou para a pós-graduação na Faculdade de Sociologia e Política, e eu acho que é a grande virada de chave da minha vida, onde eu vou me deparar com esses debates mesmo e vou entendendo principalmente a minha condição enquanto mulher negra. Ainda com algumas questões, porque, enfim, para mim é muito difícil assumir isso, e são anos de terapia para assumir, mas dentro da minha própria família, a gente tem as pessoas que são racistas e falar que sou mulher negra ainda gera uma série de debates. Porque, enfim, dentro da periferia, eu sou a moreninha. E é aí que eu começo a me dar conta que o território fala muito. Então, assim, eu saio daqui da periferia onde eu sou a moreninha, e aí eu vou andar nos bairros de classe média, né, nas universidades, onde as pessoas falam, fala para mim como que é ser uma mulher negra. E aí começa esse choque, porque é uma briga, né, de tudo que eu aprendi. Peraí, olha esse cabelo, alisa ele, né? Eu tive meu cabelo alisado até o final da universidade. Então, eu começo a brigar nesse processo, e é uma briga interna gigante, porque você tem ali o aprendizado da família. E aí você vai para fora e vê que a coisa é muito ampla, né? Então, eu falo que é sempre uma guerra muito interna e muito difícil de ser reconhecida, né? Enfim, né? É um processo que se mistura a raça, a classe, porque eu sou a única menina, né? Então, nós somos em 4 filhos, eu sou a única menina e sou a mais nova. Então, para mim, foi um processo bem difícil também para me afirmar enquanto uma mulher independente dentro de um contexto familiar, onde já tinha me predestinado o cuidado com essa família. Então, cuide dos seus irmãos, você que lava, você que passa, você que limpa. Se a casa está bagunçada, é você que é a responsável. Então, foi esse o aprendizado que eu tive, o aprendizado, inclusive, né, que eu costumo dizer, para ser a esposa, a mãe e do lar. E aí eu quebro com tudo isso, porque na minha família, minha avó se casa com 16 anos, minha mãe se casa com 16 anos, eu me juntei, já separei, já estou nas pistas. Então, eu quebro com todo esse ciclo. Sou a mulher que consigo me manter, que consigo batalhar, que vou para os estudos, mas assim, eu costumo dizer, isso não foi por mérito, porque eu tenho muito medo que isso seja utilizado pelo capital em si, né? Como um modelo de capitalismo que bastou se esforçar para que as coisas dessem certo. E aí é como eu digo, quando eu entro na universidade, eu já entro por bolsa, né? Então, a gente tem as questões afirmativas, enfim, eu já entro por bolsa. Quando eu vou para o mestrado, eu também entro por bolsa, porque não dá para pagar uma PUC vindo de onde eu vim, né? E tentando a bolsa do doutorado para a gente avançar mais um pouco. E assim,
Sempre digo, de verdade, da onde eu vim, não conheço ainda quem seja doutor e saiu daquele lugar, né? Então, acho que o meu processo foi se dando a isso, com os encontros que eu tive na vida, né, de pessoas de fora, professores, alguns colegas que já vinham avançando nas discussões, né, a minha análise também para me entender e ver que não é um contra a família, não é, mas é que aquilo precisava ser quebrado até para os que vão vir estar melhor, tanto na questão racial, quanto nessa questão, né, sexista mesmo, porque é uma família nordestina, machista, e que quebrar com isso assim, foi um caminho de muito sofrimento, mas hoje é muito libertador, e é muito bom falar disso, porque eu imagino que tenham muitas outras pessoas que estejam na mesma condição. Não sei se meu tempo estourou. Não, muito bom, muito obrigado pelo seu relato, Silvia. Eu acho que tem alguns pontos importantes no seu relato, que é a questão desses processos de invisibilização, né, da realidade das pessoas que vivem nessa situação. E a necessidade de, a todo momento, de se auto-justificar em qualquer situação que você esteja, né? E, primeiro, essa questão dessas estruturas de raça, né? E de localidade, como você mesmo citou, que você mora no Cantagalo, né? E que você, ao sair de lá, tem que se justificar em outras partes da cidade de São Paulo. Gente, só para salientar, para quem quer ter um pouquinho de conhecimento, tem um livro aqui que eu quero indicar, da professora Teresa Pires Rio Caldeira, que ela fala Cidade de Muros. É uma professora de Harvard, brasileira, que fala sobre essa questão da segregação racial em São Paulo, que tem muito a ver com a segregação espacial, que tem tudo a ver com o debate que a Silvia trouxe, entendeu? Mas eu acho que tem um ponto também importante que você salientou, que é o autocuidado que você tem que ter para sopesar essas duas dimensões, né? Tanto do lugar onde você vem, dos espaços onde você transita, né? Mestrado, pós-graduação, o seu trabalho e a sua própria identidade, né? Para que tudo isso tenha um equilíbrio dentro da sua própria vida, né? De tal forma que eu acho que quem não está nos ouvindo pode entender que esses processos de invisibilização que ocorrem, né, por meio de uma cultura dominante não nos permitem conhecer esse tipo de realidade, né? E de tal forma que eu agradeço muito, Silvia. Mas daqui a pouquinho a gente te chama novamente, tá bom? Com você, Lara. E para você, doutora Beatriz, como se deu o seu processo de empoderamento? Conta um pouquinho para a gente. Primeiro, boa tarde a todos, todas e todos. Obrigada pelo convite, Luciano, obrigada pela recepção, Arissa, Bárbara, Heloísa, Leice, obrigada. Quero dizer que eu já me senti bem em casa aqui, né? Quando o texto foi lido, houve uma saudação à mãe da minha cabeça, que é Mãe Ansan, Eparreia, essa senhora que eu acho que é a principal responsável pelo meu processo de empoderamento. E eu também sou de Taipas. Então, estamos aqui entre amigas, né? Sem saber, mas encontrando aqui uma colega da mesma região, do mesmo bairro, também resido há 28 anos no bairro. E sei bem como é falar que é perto de Pirituba, e as pessoas já pensam, né, eu vim um pouquinho mais para lá, mas não. A gente está mais no fundo, ainda demora um pouquinho. De transporte público, então, demora mais ainda para chegar em Pirituba, né? Mas a primeira observação sobre essa questão do empoderamento que eu queria fazer, que assim, é uma questão minha mesmo, que às vezes eu fico pensando a partir de coisas que já escutei de colegas, coisas que li, mas a questão do empoderamento, eu Beatriz, me apego muito às palavras, né? Eu tenho um apego com o significado, com a etimologia das palavras. E quando a gente vê o empoderamento enquanto palavra em si, é poder com dois radicais, um sufixo e um prefixo, né? O em, vamos dizer assim, que é o prefixo,
ele poderia ter dois significados, daria a entender dois significados a esse poder aí que está no meio. Né? Se a gente pensa do grego, seria algo que vem de dentro, ou se a gente pensa da origem latina, algo para onde se está entrando. Ou então o poder que vem de dentro, ou entrando no poder, que pode ser até um espaço de poder. Quando a gente pensa no ento, que é o sufixo da palavra, a gente já imagina, já dá a ideia de algo que é intenso, que é forte, que é muito presente. Então, eu penso no empoderamento nesse sentido. Eu prefiro o sufixo latino do que os gregos, né? As tragédias gregas são muito tristes, então eu prefiro o aquecimento dos latinos. Mas então, nesse sentido, eu penso que empoderamento é um movimento ou um processo de intensificação de poder. Por que eu falo que é um processo, para mim, tá, Beatriz? Eu entendo assim, e para mim fica mais fácil assimilar dessa forma, porque a gente observa hoje com as redes sociais e tudo mais, e fala, nossa, que geração empoderada, nossa, essa geração é muito empoderada, mas não, eu falo, por isso que eu falo por mim. A minha avó do interior de Minas Gerais, que foi criada em uma fazenda com os seus pais, meus bisavós, ex-escravos que permaneceram na mesma fazenda, é uma mulher extremamente empoderada. E o meu processo de empoderamento começou com ela, começou com a minha bisavó. Então, para eu dizer hoje que eu sou empoderada, eu tenho que lembrar que o meu processo ele veio de muito antes. Para eu dizer hoje que eu sou empoderada, eu tenho que lembrar da mãe, da senhora que cuida da minha cabeça, que é Mãe Ansã, que foi uma mulher para a sociedade urbana muito empoderada e que foi tão empoderada que sobreviveu com a sua história, com a sua força, mesmo ao tráfico transatlântico de pessoas. Então, a gente precisa lembrar dos passos que vieram antes dos nossos, né? Por isso que eu penso que é um processo de empoderamento. E as que vierem depois de mim, eu ainda não sou mãe, mas as que vierem depois de mim, sejam minhas filhas, se eu for mãe de meninas ou não, mas aquelas que eu, de alguma forma, influencio, elas também farão parte desse processo de empoderamento ao modo delas. Então, eu acho que o meu processo, ele se deu a partir dessas grandes mulheres que me antecederam e que me ladearam e me ladeiam até hoje. Eu poderia ficar aqui até dia 20 para já emendar com consciência negra falando sobre essas mulheres e sobre homens também, né? Eu não posso dizer que não, mas é claro que quando a gente fala na questão que envolve feminismo negro, as mulheres têm um papel muito, muito forte, porque a gente pode falar em primeira pessoa sobre as nossas dores. Por mais que um homem compreenda e rechace o machismo, mas ele não sabe a dor que é você querer, às vezes, sair de um bairro como é Taipas e ir para uma Vila Madalena, querer vestir uma roupa e você falar assim, com essa eu não posso ir, porque eu vou voltar tarde e pode acontecer alguma coisa comigo. O homem não sabe o que é isso, a gente sabe. Né? Então, eu tenho também, eu tenho a influência de grandes homens na minha vida, mas eu falo aqui principalmente das mulheres, porque são as que mais me influenciaram. Então, acho que o meu processo de empoderamento começou com essas mulheres, passou também por momentos da minha vida, desde a minha educação básica, que eu estudei no Jacob, a Silvia provavelmente conhece, estudei no Brigadeiro, Eduardo Gomes, que é do bairro também, estudei no Jacob, inclusive, que são escolas, principalmente essa, o Brigadeiro Eduardo Gomes, que é praticamente dentro de uma comunidade, enfim, já passei por tiroteio dentro da escola, né, coisa que a gente fala assim, isso só tem no Rio de Janeiro. Não, tem aqui também. Infelizmente, tem aqui também. E olhar para trás e ver o destino de muitos dos meus colegas, que não foi um destino muito feliz, infelizmente. E olhar também e ver a mesma coisa que a Silvia falou. Mesmo doutores, continuamos aqui. Eu tenho amigos que... E eu não estou falando mesmo doutores, porque eu não sou doutora, porque eu não fiz doutorado ainda, né? Mas eu tenho amigos que sim fizeram doutorado, cursaram, e continuam aqui.
Por isso que esse discurso da meritocracia não vinga. Ele veio só para substituir democracia racial. Como deixou de emplacar, aí resolveram modernizar, porque o racismo ele é assim. Ele se moderniza ao longo do tempo, ele vai se adaptando conforme os questionamentos, ele vai se ressurgindo, né? E se ressignificando. Então, acho que foi assim, meu processo de empoderamento se deu a partir disso. Tive fortalecimentos desse processo na faculdade, na pós-graduação. Também não tive contato na faculdade com direito antidiscriminatório, teoria crítica racial, nada disso, porque a academia não foi feita para isso. A academia, infelizmente, precisa ser denegrida, no sentido do ressignificar dessa palavra. Ela precisa da cultura negra e do conhecimento negro. Então, a academia também foi feita para fortalecer ideários e a hegemonia, que é branca. Então, é por isso que a gente não estuda isso na academia, não está no calendário nem nos cronogramas tradicionais. Então, o meu processo de empoderamento foi esse, foi a partir das que vieram antes de mim, principalmente. Eu acho que eu posso até dialogar com você um pouquinho, Bia, porque como nós somos do direito, né, e eu estou no meio, realmente esse debate é silenciado, né, e silenciado mesmo, você não pode tocar nesse tipo de tema, falar sobre direito antidiscriminação, igualdade racial, cotas, por exemplo, a Silvia salientou a questão do acesso à universidade, a gente precisa, em pleno 2021, justificar a presença das pessoas negras, mulheres e homens negros, em um mestrado e doutorado numa graduação. Sendo que a gente tem dados suficientes mostrando, por exemplo, o Unicamp, que é uma das maiores instituições que mais dá acesso à diversidade, é a segunda maior universidade da América Latina, entendeu? E aí destrói isso que você apontou, né? A meritocracia, né? E mais aproveitando, se vocês me permitirem, gente, eu queria só explorar uma coisinha da Bia. Bia, desculpa te falar assim tão pessoal, tá? Que eu acho que eu posso. Eu olhei a sua formação e eu acho que tem muito a ver com a sua história, se você puder me explicar um pouquinho. Eu vi que você fez compliance, né, em integridade corporativa e educação em direitos humanos. O que isso tem a ver com a sua formação, com esse seu processo de empoderamento? Tem alguma coisa a ver? Pergunta. Tem a ver, sim. É assim, para quem é do direito, até para quem não é. Direitos humanos é uma parte do direito que é muito estereotipada, né? As pessoas já vêm com aquele papinho, direito dos manos, vai defender o bandido, não sei o quê, uma chatice tremenda, né? Enfim, mas quando eu estava na graduação, eu iniciei na iniciação científica o estudo de políticas indigenistas, que era um estudo também ligado a direitos humanos, né? Eu estudava a constitucionalidade de um projeto de lei e tudo mais. Quando eu saí da universidade, da graduação, né? Da universidade eu não consegui sair até hoje, mas quando eu saí da graduação, quando eu finalizei, eu fui para o mercado de trabalho, como qualquer pessoa, né? Assalariada, e as pessoas me falavam assim, para com isso, direitos humanos não dá dinheiro para ninguém. Direito dos manos, você vai ser parte de cadeia. Que isso, para com isso, enfim. Aí eu falei, bom, estou atuando, eu atuava no jurídico de uma empresa, corporativo, né? E aí eu falei assim, bom, vou me especializar no que eu estou fazendo aqui. E meio que aquilo entrou na minha cabeça, vamos dizer assim, né? Eu falei, vou estudar direito tributário. Aí fui estudar direito tributário. Muitas pessoas sabem também que é uma das áreas mais elitizadas do direito, né? Se não a mais elitizada do direito. E aí fui estudar direito tributário. Aí chegou um dado momento que eu não me via no direito tributário. Eu não me via nos escritórios, porque não tinha ninguém parecido comigo. Eu não me via nos congressos, porque não tinha ninguém parecido comigo. Eu não me via nas possibilidades de vaga de emprego, porque a descrição da vaga não parecia com a minha trajetória. Tinha que ter estudado em 3, a gente costuma falar que é o... Tem uma amiga aqui, como é que ela fala? Que é o trio, né, de São Paulo, que é Mackenzie, PUC e USP. Eu não estudei nenhuma dessas 3. Eu não tinha inglês fluente, eu não tinha alemão, não tinha mandarim, não tinha nada. Se pedissem o Yorubá, eu ainda arranhava.
Mas nada disso. E eu falo, só uma observação, eu falo que o dia que eu tiver no escritório eu vou pedir Yorubá porque vai ser reparação histórica. Mas eu não me via, né? E aí, mesmo no direito tributário, eu comecei a tendenciar as minhas pesquisas para a área de como as mulheres negras, por exemplo, têm uma carga tributária muito superior à das mulheres não negras e à da população branca. Então, mesmo assim, os direitos humanos não saíram da minha essência. Eu fui tentar outra área, mas eles não saíram da minha essência. E o compliance, para quem não sabe, compliance é um termo que vem do inglês, que significa conformidade e adequação. O compliance surgiu a partir daqueles escândalos dos Estados Unidos, FCPA, aquelas leis que obrigavam as empresas a seguirem regras estatais, evitando corrupção, lavagem de dinheiro, associação criminosa, esse tipo de coisa. E no Brasil ele ganhou força depois de 2013, né, com casos que tiveram aí envolvendo corrupção e tudo mais. E aí eu fui estudar isso porque as pessoas falam que eu sou muito Caxias, né? E aí eu falei assim, acho que essa é a área boa para estudar, né? Já que eu sou tão Caxias e eu cobro tantas regras, embora eu tenha estudado direito achando que todo mundo era assim, mas depois eu vi que não, né? Depois, aliás, agora, então, em política de ordem que eu vejo que não mesmo. Eu falei assim, então eu vou estudar isso, porque pelo menos ninguém vai poder me criticar quando eu cobrar que seja cumprida uma regra, eu vou falar, bom, mas você me contratou para isso, então você não pode criticar. E aí eu mesclei, né, o compliance com direitos humanos. Foi então que surgiu a Baum Consultoria, que é uma consultoria de diversidade voltada para o ramo empresarial. Eu sou a fundadora da consultoria, e a ideia dela é fazer com que os ambientes corporativos se adequem a políticas afirmativas e de diversidade. Não numa adequação no sentido de filantropia, de humanismo, porque, assim, não, né? Eu não acredito nesse discurso, eu também não iria reforçar esse discurso. Mas no sentido cívico mesmo, e civilizatório, como uma obrigação que deve ser cumprida. Então, foi assim que a Baum surgiu e foi assim que eu percebi, né? O direito tributário me possibilitou transitar por alguns meios que eu não me via representada, meios empresariais, meios corporativos. Então, eu juntei essas experiências que eu tive, né, ao longo da minha trajetória, tanto na academia quanto profissionais, e resolvi de alguma forma usar esse conhecimento para fazer diferença e, obviamente, para ganhar dinheiro, porque eu preciso pagar as contas, né? Maravilhosa. Obrigado, Beatriz. Muito bom o seu relato. E eu acho que a Beatriz é representativa, gente, é que vocês não conhecem, quem não conhece a área do direito, a literatura aponta que o escritório de advocacia, mulheres como sócias são minorias. Coloque esse dado, mulheres negras, é menos ainda, entendeu? A magistratura, juízas, promotoras, delegadas, são minorias das minorias. Essas grandes estruturas institucionais estão dominadas por homens, né? Mas muito obrigado, Beatriz, pelo seu relato. Cleice, minha amiga, você que é a nossa aluna aqui do Centro Universitário São Camilo, como foi o seu processo de empoderamento? Primeiro, boa tarde. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, principalmente em poder escutar histórias que eu me identifico e das quais eu me vejo nesse papel várias vezes, né? Quase todos os dias. O meu discurso, assim, o meu relato, ele lembra muito da doutora Silvia também, porque eu comecei a enxergar essa necessidade de empoderamento a partir do momento em que eu comecei a frequentar mais o ambiente acadêmico e a falta de representatividade nesse ambiente começou a me gerar diversos questionamentos. Por que eu não consigo me sentir igual a eles? O que tem de tão diferente assim? E isso começou a me gerar uma insatisfação tremenda. Até porque eu sou da Zona Oeste, eu moro em Carapicuíba. Quando a gente compara o centro universitário com o local onde eu moro, são duas realidades totalmente distintas. É como se você vivesse em mundos paralelos. Eu brinco sempre quando eu chego em casa, né? Eu estava num outro mundo, um paralelo.
E eu comecei a me questionar sobre isso, e aí eu comecei a procurar, eu sempre fui muito curiosa. Comecei a falar assim, vamos, para a gente entender onde a gente está agora, a gente precisa entender um pouco qual foi o caminho para a gente chegar até aqui. E eu comecei a me inteirar mais sobre o processo de formação da sociedade brasileira, um pouco sobre sociologia também. E eu brinco que aí foi o momento em que eu me descobri como uma pessoa negra. Porque aqui no Brasil você não nasce, você pode até nascer isso no papel, né? Negros e pardos, enfim. Mas você precisa se descobrir negro. O que é ser negro na sociedade brasileira? E é um choque, porque a partir disso também surgem outros questionamentos, né? Qual foi o lugar que destinado ao negro, vamos dizer assim? E também você passa a se questionar como eu me sinto a partir do lugar que a sociedade dispõe para mim. Eu não me sinto bem com esse lugar. E é complexo falar sobre isso, porque justamente você só passa a ter esse ponto de vista quando você consegue sair um pouco da bolha, assim. Você começa a enxergar e ter contatos com lugares onde você, normalmente, quando você está num ambiente familiar ou no seu dia a dia, você não tem. E até mesmo por ter essa diferença, né, entre os ambientes, assim, você não tem a oportunidade de discutir sobre o assunto. Até porque as pessoas, quando eu pego as pessoas da minha realidade, Zona Oeste, Carapicuíba, essas pessoas estão tão cansadas em trabalhar, estudar, em viver, elas não têm tempo para isso. E mesmo se tem, é a duras penas, né? E as pessoas costumam romantizar isso também. É algo que não deve ser romantizado. Aquele esforço tremendo onde a pessoa mal tem tempo para ela. A pessoa, ela não consegue parar para refletir. Eu acho que já geram vários outros tabus também para a minha realidade, né? Isso que você está se preocupando é uma besteira. Mas será que realmente é? Se você parasse realmente para pensar, e se você se instigasse a entender aquilo, será que realmente é uma besteira? Né? E eu acho que o meu processo de empoderamento, então, ele passa a vir a partir desses questionamentos, né? Onde eu me deparo com os ambientes em que eu vivo, com os diferentes ambientes e com as insatisfações que isso é gerado em mim, quando eu não vejo uma outra pessoa igual a mim, quando eu não posso falar o discurso que eu estou falando aqui agora, porque as pessoas não vão entender. E eu acho que basicamente é isso, assim, e eu quero dizer também que me senti muito em casa pela saudação que a Larissa fez no começo, é algo de extrema importância, até porque quando você se identifica como uma mulher de terreiro, você sabe o caminho eu falo que é o caminho de volta. Você começa a retornar para um lugar que foi tirado de você. Então, eu acho que esses eram os pontos em que eu queria trazer, né? Meu processo de empoderamento, ele partiu do momento em que eu tive oportunidades. Sou aluna do ProUni, em que eu tive oportunidades que outras pessoas da minha família não tiveram, né? De frequentar ambientes, de estar com pessoas e de poder pensar junto com essas pessoas também. Meu processo de empoderamento, ele se deu através do conhecimento. Bom, eu acho que sua fala ressalta essa questão da necessidade de se ter oportunidades, né? E isso acho que aponta que a geração posterior à sua terá uma posição social, cultural, econômica muito melhor do que a anterior, né? Por isso que a gente tem que romper realmente e dar oportunidades e permitir a diversidade. Com você, Lari, fica à vontade. E Bárbara, para você, como que se deu o seu processo de empoderamento? Boa tarde, tudo bem com todo mundo?
Eu tô adorando ver relatos e alguns são diferentes do que eu vivenciei até hoje, mas alguns, assim, com realidades muito próximas. O que a Cleice falou e a doutora Silvia também falou é muito próximo do que eu vivenciei. No processo de empoderamento, eu brinco que eu me entendo como mulher há muito mais tempo do que eu me entendo como pessoa negra, como mulher negra. Até 7 anos atrás, eu me considerava a moreninha também da minha sociedade, né? E o meu processo de empoderamento, eu acho que foi um pouco diferente, porque, para mim, primeiro puxou a questão da estética, porque eu usei o cabelo por muito tempo e, em algum momento, eu decidi falar por que é errado eu ter o cabelo cacheado, por que que os meus traços ter o nariz um pouco mais largo, ter a boca um pouco maior, é considerado algo como feio, como não padrão da sociedade. E a partir do momento que você começa a fazer esses questionamentos, você começa a entender a posição em que a população negra é colocada no Brasil. E eu até anotei aqui que tem um conceito que eu comecei a estudar para entender tudo que eu estou passando, né? Que o meu processo está pelo conhecimento também que o Cleice está fazendo, que é o conceito de alteridade, que é a construção do eu através da ação com que eu tenho com o outro, e essa construção como coletivo. Então, se na sociedade em que eu vivo, o negro é visto como não benquisto, como feio, como algo a ser sempre escondido e não passado na mídia como a realidade que tem, sim, a maior parte da população brasileira negra, por que que eu vou me sentir mal com quem eu sou? E eu acho legal o que a Cleice falou também sobre o se descobrir negro, se tornar-se negro, está sendo um processo para mim, assim, que a partir do momento que você se descobre, você começa a se posicionar, você começa a se questionar, você vai atrás da história, mas por que que é assim? Como isso tem se dado historicamente, socialmente? Como isso é construído de forma estrutural para, infelizmente, estar aqui até hoje? E eu espero que eu também sou bolsista ProUni, que na minha família eu consiga abrir portas para esse debate entrar, né, que a próxima geração venha e que venha um pouco mais forte, um pouco mais consciente do seu lugar, porque, infelizmente, a minha família foi como a Cleice falou, só existe, trabalha, estuda e não tem o elemento de pensar, porque está tão esgotado e se consegue parar para pensar, isso acaba esgotando mais ainda. Então, eu não tive essa questão dentro da minha família, eu sou uma das únicas que estou fazendo faculdade, eu sou a primeira geração que está fazendo faculdade, que estou questionando, que estou trazendo sobre o debate, sobre a questão de ser negro, sobre racismo, que até então eles consideravam algo como normal, sabe? Eu sou do sítio, do interior, então é algo muito forte ainda no interior de São Paulo. E é isso. Meu processo tem sido através do conhecimento. A faculdade, eu sinto que não tem todo o debate que deveria ter sobre o tema, não temos cadeiras, e nem disciplinas, e nem matérias que tratem sobre isso da forma como deveria estar sendo tratada, principalmente uma faculdade que tem foco em atendimento de saúde. Então, se você parar para pensar que causa adoecimento da população, é algo que deveria estar sendo discutido no momento. E eu me identifiquei bastante com o que você falou sobre o cabelo, né? Por muito tempo eu usei o cabelo alisado até os meus 18 anos. E quando eu comecei nessa transição da fase da adolescência para a vida adulta, eu entrei num momento de resgate à minha ancestralidade. E eu gosto muito de falar sobre o conceito de Sankofa, que é uma palavra de origem Akan, que fala muito sobre o resgate da ancestralidade para eu poder entender o meu momento presente e construir o meu futuro. Então, foi no momento dos meus 18, 19 anos que eu comecei a entrar em contato com intelectuais negros, com figuras representativas, como eu mencionei, Dandara, a história de Teresa de Benguela, e eu comecei a entrar em contato também com a cultura afro-brasileira,
para conseguir me entender e também construir a minha história de empoderamento. E essa questão do cabelo, né? Hoje eu estou de dread, uso o cabelo com tranças, uso turbante, uso o cabelo black, então tem todo esse resgate, esse entendimento da nossa estética, né? De se sentir bem e de se aceitar também. Muito bom, gente. Obrigado por essa primeira rodada de conversas. Eu acho que a escolha de um bate-papo foi a melhor possível, porque dá para se perceber que vocês estão muito à vontade, né? E tem inúmeros processos de reflexão até internos, né? Que a gente tem que demandar e passar adiante. Então, de tal forma, eu agradeço por esse primeiro módulo. Não sei se vocês sabem, mas a gente vai dar uma pausazinha, não no sentido de parar para tomar um cafezinho, quem quiser pode fazê-lo, mas eu indico fortemente que não faça, porque nós pretendemos ter um intervalo chamado de intervalo cultural, no qual nossas duas grandes alunas discentes do Centro Universitário São Camilo vão expor sua arte, seu pensamento, sua intelectualidade, mostrando seu empoderamento conforme a realidade de cada uma. Então, de tal forma que eu convido a minha amiga Elo, né? Heloísa Alves, para que ela possa iniciar nosso intervalo cultural. Muito bem-vinda, Elo. Sinta-se à vontade. Obrigada. Boa tarde, gente. Primeiro, eu gostaria de dizer também que eu concordo super, professor Luciano, que essa parte do debate, esse jeito, né, que a gente está fazendo aqui de compartilhar as vivências, né, eu acho muito legal, e eu queria trazer aqui, então, um pouquinho da música, que me representa mais. Eu acho assim, desde pequeno sempre cantei, sempre toquei violão, então acho que é a maneira que eu consigo me expressar melhor. Eu escolhi uma música que se chama Triste Louco Má, da banda Francisco El Hombre, e eu vou passar ela aqui primeiro e depois a gente pode conversar um pouquinho sobre ela, e eu também trouxe algumas reflexões. Compartilhar.
Bom, eu fui pesquisar um pouquinho mais, né, sobre a música, sobre a compositora, e eu descobri que o título, né, dessa música, Triste Locomar, é uma expressão em inglês, né, que é sad, mad or bad, que é uma expressão pejorativa, né, que remete a essas mulheres que decidem não serem mães, não se casarem. Então, como é dito, né, numa parte da música, que elas rejeitam a receita cultural, né? Então, essa receita seria essa série de papéis sociais, né, que são culturalmente determinados. Então, eu, assim, lendo a letra, né, ela aponta diversas situações de violência, várias situações de relacionamentos abusivos, de posição de inferioridade, que nós somos colocadas, e ela retrata essa dificuldade, né? E também, por outro lado, essa força e esse empoderamento que é necessário para a gente se libertar, né, desses padrões. Em um certo momento, ela coloca queimar o mapa e traçar uma nova estrada, vendo cores nas cinzas. Então, pela minha interpretação, nesse momento que a gente consegue ser livre, que a gente consegue dizer não para a padronização de ser mulher, de ser dona do próprio corpo, de ser o que quiser. Além disso, eu queria trazer também outra reflexão, um outro aspecto, que é na parte da melodia da música, trazer nessa outra perspectiva, que quando eu ouço essa música, no começo, ela tem uma dinâmica bem interessante, assim, né, que ela é um pouco mais lenta, um pouco mais calma, e no refrão ela fica um pouco mais, ela se intensifica, né, fica um pouco mais forte. Para mim, ela remete a muita força, muita garra, né, nesse momento, muita liberdade, quando ela diz, né, que nada define, né, o homem não define a casa, a carne. Então, para mim, se expressa essa liberdade, né, de se desprender dessas definições pré-determinadas, né, que muitas vezes a gente sabe que é muito difícil de conseguir sair, né, se desprender, romper esses ciclos. E essa letra mostra que realmente a gente quer ser ouvida, quer ser livre, né, e que, né, não vamos mais deixar que nos silenciem. Então, foi essa minha contribuição. Muito bom, minha amiga Elo. Gente, eu tenho um carinho muito especial pela Elo, não sei se você sabe, porque eu gosto muito da... eu sei que ela é uma discente, uma estudante de psicologia, mas eu acho muito bonito essa veia artística dela, que eu já até brinco com ela várias vezes para ela potencializar cada vez mais. Tanto que a gente está pensando em fazer em razão dela e da Cleice, fazer um festival ano que vem de cultura negra, entendeu? Que eu acho que é super importante. A partir dessa experiência, eu estou crescendo muito com todos vocês. E agora a gente dá a palavra para minha amiga Cleice. Fica à vontade, minha amiga, sinta-se à vontade. Eu só não tenho um cafezinho para te dar, mas... Para ilustrar, então, um pouco dessa nossa conversa, eu pensei em trazer um poema. A autora se chama Mel Duarte. Eu vou ler esse poema e depois eu vou trazer um pouco da minha percepção sobre ele, sobre como eu consigo enquadrar ele na minha realidade. Então, o nome do poema é Não Desiste, Negra. Não desiste. Ele começa assim. Não desiste, negra. Ainda que tente lhe calar, por mais que queiram esconder, corre em tuas veias força e Yorubá axé para que possa prosseguir. Eles precisam saber que a mulher negra quer casa para morar, quer água para beber, terra para se alimentar, que a mulher negra é ancestralidade, de imbés e atabaques que ressoam os pés, que a mulher negra tem suas convicções, suas imperfeições, como qualquer outra mulher. Vejo que todas nós, meninas negras, temos olhos de estrelas, que por vezes se permitem constelar. O problema é que desde sempre nos tiraram a nobreza, duvidaram das nossas ciências, e quem antes atendia pelo pronome Alteza, hoje, para sobreviver, lhe sobra o cargo de empregada da casa. É preciso lembrar da nossa raiz, semente negra de força matriz, que brota em riche, mãos calejadas, corpos marcados, sim, mas de quem ainda resiste. Não desiste, negra, não desiste. Mantenha sua fé aonde lhe couber, seja budista, espírita do candomblé,
É teu desejo de mudança que traz magia da tua dança que vai lhe manter de pé. É você, mulher negra, cujo tratamento, majestade é digno. Livre, que arma seus crespos contra o sistema, livre para andar na rua sem sofrer violência, e que, se preciso, for levantar a arma, mas antes luta com poema. Não desiste, negra, ainda que tentem lhe oprimir, e acredite, eles não vão parar tão cedo. Quanto mais você se omitir, eles vão continuar escrevendo a nossa história. Quando olhar para as nossas irmãs, veja que todas somos o início, mulheres negras desde os primórdios, desde os princípios. África, mãe de todos, repare nos seus traços, são indícios. É no teu colo onde tudo principia. Somos as herdeiras da mudança de um novo ciclo. E é por isso que eu digo, eu não desisto. Esse foi o poema. E depois eu escrevi um pouco sobre a minha percepção. Ficou assim, eu vou ler para vocês. Ao ler trechos desse poema, reencontro faces de persistência em mulheres como nós. Vejo minha avó paterna, que desde muito jovem precisou ser luta para viver, vivendo em causa de pau a pique no interior de Minas Gerais, ou até mesmo sendo cozinheira na periferia de São Paulo. Eu vejo a minha avó e todos os seus conselhos e exemplos em formas de atitude. Ela é o meu exemplo de mulher negra mais forte que conheço, de mãe preta, de porto seguro e ligação com nossas raízes. Como o lindo baobá, árvore sagrada que na mitologia iorubá é ligação e portal entre o mundo espiritual e físico, sim, o meu maior exemplo de força é feminino, é preto, tem olhos castanhos e cabelo branco. É uma força sagrada que sustenta toda uma família. Ao ler esse poema, me reencontro com todas as minhas lutas, seja para conseguir estar nessa universidade que hoje estou, nas horas que passo em transporte público para conseguir chegar na universidade e nos sacrifícios em formas de escolhas e decisões que eu preciso fazer diariamente para me manter nessa faculdade. Também me deparo com a preocupação por saber que ainda hoje, poucos como eu, e até mesmo da minha própria família, não terão ou tiveram a chance de viver oportunidades de acesso a um mundo mais restrito, no contexto social, financeiro e ideológico, como eu estou tendo. Muitos dos meus ainda lutam por emprego, casa para viver. É uma guerra diária para muitos dos meus que ainda enxergam suas lutas e marcas pessoais sendo contadas e escritas por quem nunca viveu o que vivemos. Esse poema me traz luz e exemplifica o meu processo de descoberta como mulher preta. Sim, isso mesmo. No Brasil, ser negro, enxergar e viver suas belezas e a nossa origem ainda é privilégio para poucos. Somos negros e pardos no papel, mas não nos é permitido viver o negro. Talvez por medo de futuros aquilombamentos, não sei. Mas essa é uma verdade que eu vejo todos os dias com os meus próprios olhos, que senti na minha pele todas as vezes em que me olhei no espelho e não me reconheci como exemplo aceito, sem sequer saber que a imagem que eu via no espelho era resistência, que os traços tão exóticos de menina mulata, como muitos gostam de falar, não estavam descritos em livros, mas sim na história de mulheres como a minha avó, que foi força e luta e que se fez ancestral ainda viva. E é por isso que pessoas como a minha avó e por pessoas como todas as outras mulheres negras que não tiveram oportunidades iguais às minhas, que eu não desisto e que hoje eu tenho orgulho de exibir para o mundo o que nelas por muito tempo foi reprimido. Eu tive a sorte de nascer e viver rodeada por grandes mulheres em minha vida, em toda a minha família de sangue ou a família que escolhi para mim, em minhas tias e amigas. Graças à força de cada uma delas, pelo simples fato delas existirem e persistirem, é que eu não desisto. E essa foi um pouquinho da minha percepção. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito bom, meus parabéns para ambas. Eu acho que cabe ao apontamento aqui, eu sei que eu não tenho o direito de falar pela Cleice, mas ela nos confessou que tanto o poema quanto tanto o texto que ela trouxe e como o texto que ela redigiu agora é de um tempo atrás, não é atual. Então, é uma reflexão que está presente na vida dela já desde algum tempo, né? Gente, a gente sabe que muitas vezes a gente estabelece um modelo de organização de um evento e tudo meio que vai tomando forma por si mesmo, né? De tal forma que a gente está chegando no fim do nosso evento. Claro que
a gente vai estender um pouquinho mais, se vocês me permitirem, né? E de tal forma que nessa segunda etapa, a gente quer entender um pouquinho como que, né, com esse processo de empoderamento que ocorreu na vida de vocês, minhas amigas, como que vocês buscam influenciar e replicar suas percepções, suas lutas, nos lugares onde vocês estão, sendo na universidade, fora, em casa, onde vocês moram? Essa é a pergunta. E aí eu estendo essa pergunta para a doutora Beatriz, minha querida amiga. Como que você faz isso no seu dia a dia? E aí eu queria pedir, gente, se possível, de 3 a 4 minutinhos para cada um, para que se dê equitativamente isso. Obrigado. Primeiro, eu já chorei na sexta-feira, viu? Vocês estão me devendo uma diversão no samba aí, que já falaram que tem. Heloísa, por favor. Mas eu acho que a minha resposta vai ser a partir da reflexão que foi posta pelo poema e pela música. A minha consciência enquanto pessoa negra começou desde sempre. A minha mãe sempre falou para mim, desde muito pequena, ela falava: você vai estudar, você vai trabalhar, a gente é preto, a gente não tem escolha, você tá pensando que você vai ficar em casa aqui fazendo nada, você vai estudar sim. Então, assim, era uma coisa que eu tinha um peso muito grande nas costas, e que eu tive que administrar isso, tive que administrar muito jovem até, mesmo adolescente já. E vieram momentos que eu pensei em desistir. Não vou dizer que vieram conjugando o verbo no passado, porque às vezes ainda vem. Mas eu tenho que olhar sempre para trás e lembrar de quem veio antes de mim. E é isso que me dá força. E elas não desistiram para que eu estivesse aqui hoje falando com vocês. Elas não desistiram. Então, eu não tenho... eu também não posso desistir, porque depois de mim virão outros. Então, o que eu faço para... Eu não diria influenciar, porque eu nem coloco assim... mas como que eu posso dizer? Para aconselhar de alguma forma. Dizer a verdade, porque é dolorido, sim. A gente não pode dizer que não, porque às vezes a gente pensa em desistir, às vezes a gente olha para o lado e fala: como eu fiz tudo isso? E você fala: eu lutei, e o que eu tenho? Há uns tempos atrás, há uns 3 anos, uma pessoa me falou assim: você se acha bem-sucedida? Aí eu falei: não. Essa mesma pessoa, o nome dela é Amarilis Costa, ela é minha amiga, minha irmã de santo, minha presidente na OAB, na comissão na qual nós estamos, e ela falou assim: você é sim, Bia, olha de onde você veio e olha onde você está. Ser bem-sucedido não é ganhar dinheiro. A gente não pode esquecer que enquanto nós estamos trabalhando, enquanto nós estamos estudando, lutando, atravessando a cidade por 2 horas só para chegar no trabalho, muitas vezes, existem pessoas que estão herdando. A gente tem que mudar o parâmetro de ser bem-sucedido. E foi a partir daí que que girou a chave para mim. Eu comecei a falar: caramba, ela tem razão. Enquanto eu entendia que ser bem-sucedido era dinheiro, eu era muito frustrada. E isso me doía muito. Depois que a ideia, que ela veio com essa ideia, eu não estou falando isso dizendo que a gente não tem que estudar, trabalhar e não ganhar dinheiro, não. O que eu quero dizer é que as coisas para nós, a resposta para nós é diferente. E isso não quer dizer que nós não sejamos intelectuais, que nós não tenhamos capacidade, que nós não tenhamos todas as condições de ter tudo o que nós merecemos. Isso quer dizer que a sociedade é racista e que o racismo faz com que a gente não consiga alcançar isso. Então, eu procuro dizer para essas pessoas o que me foi dito com 25 anos, né? Há 3 anos atrás, como eu disse. Então, eu falo para as pessoas isso antes delas passarem por tudo que eu passei. Eu acho que essa é a forma que eu tenho para que elas não se desmotivem ao longo do caminho ou não queiram desistir. Porque são pensamentos que passam, sim, pela nossa cabeça, mas a gente precisa entender que a nossa narrativa parte de um outro ponto da história, né? E que os pontos finais são tentados aí ao longo do caminho. Tentam colocar esses pontos finais, mas a gente sempre substitui por reticências. Então, é isso. A palavra está com você, Larissa.
E para você, Cleice, como que se deu? E como que você busca replicar e influenciar outras mulheres em condições semelhantes? Eu acredito muito que o exemplo seja uma das principais ferramentas. Eu acho que, principalmente no contexto em que eu vivo, as pessoas verem que, sim, é possível uma mulher que busca sua independência, uma mulher que cursa a universidade, uma mulher que tem voz e autonomia naquilo que faz. Outro exemplo que eu gosto muito de citar, ele parece ser até às vezes bem mínimo, mas está em não aceitar reproduções machistas, racistas no nosso cotidiano. Quem de nós não tem aquele amigo que sempre reproduz alguma coisa e que os outros amigos, em vez de falarem algo, só ficam quietos? Então, eu acho que a partir de uma comunicação não violenta, a gente pode sim sempre levar a pessoa a uma reflexão. Por que dessa sua fala? Faça a pessoa refletir sobre isso, né? A gente pode dar um leque de informações para as pessoas que estão ao nosso redor, mas se elas não estiverem abertas para receber isso, não vai chegar nelas. Agora, se você implanta uma dúvida, se você implanta uma reflexão na mente da pessoa, pode ser que mude. A cabeça de uma pessoa faz dela um rei. Então, eu acho que são exemplos mínimos para que a gente consiga fazer com que o empoderamento entre as mulheres negras possa ir se fortificando cada vez mais. É isso. Muito bom, minha amiga. E você, doutora Silvia? Silvia Rosendo, minha amiga. Eu sempre coloco a doutora na frente, ela já falou para eu parar com isso. Mas, Silvia, minha amiga, como que você Quantos faz? minutos eu tenho, só para saber, porque eu caí bem na hora que você estava falando. Fique à vontade. Agora, como que você replica e dentro da sua realidade esse processo, Silvia? Bom, há dias eu venho discutindo o quanto que, ao me deparar, principalmente com trabalhos dentro de comunidades, a gente ainda se depara com um pensamento muito conservador, né? Um pensamento preconceituoso em todos os sentidos, né? Então, eu atuo no SUAS há muitos anos, né? O SUAS é o Sistema Único de Assistência Social, e há 5 anos eu sou psicóloga clínica aqui no Jaraguá, né? Então, assim, dentro do meu trabalho, como que eu busco pensar isso? Toda atividade pensada, todas as datas, tudo que se tem é planejado para trabalhar justamente com a população as discussões a partir de uma temática específica em que a gente tenta desconstruir ideias, né? Essas ideias padronizadas, essas ideias estruturais. Então, por exemplo, esse mês nós temos vai se trabalhar em Mariporã ainda com 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que também vai ser discutida a questão da consciência negra. Então, a gente acaba trazendo todas essas discussões num sentido crítico, né? Buscando justamente quebrar isso e trazer uma nova forma de olhar para todas essas questões, né? Na clínica, gente, eu também, porque eu parto dessa ideia. O Brasil, ele tem uma base estrutural complicada. Então, isso vai desde da educação em casa até o presidente da República, né? Então, a gente tem uma coisa muito complicada nessas questões estruturais, né? Então, como que eu tento trabalhar isso na clínica? Primeiro, eu não parto do princípio que todas as pessoas são iguais, né? Então, assim, a gente já enxerga essas diferenças e a gente vai olhando o que é o sofrimento a partir tanto dessas questões estruturais, mas também como que ela aparece na minha vida privada, na minha individualidade.
como que isso foi se constituindo a partir do meu sofrimento? Porque assim, não adianta eu trabalhar uma questão racial ali dentro e falar, ah, é isso, vamos ser fortalecida, vamos para o combate. Aí ela chega aqui no Shopping Cantareira e aí ela é perseguida a todo instante, porque eu acho que ela vai roubar, né? Então, assim, peraí, ela acabou de sair, ela veio dar um passeio, automaticamente ela já é lembrada que o racismo existe muito forte aqui na sociedade. Combater é necessário, mas tem um sofrimento gerado no âmbito individual ali dela, que ela sabe como é, né? Então, eu tento trabalhar todas essas questões, principalmente essas questões estruturais. Eu atendo muita mulher, eu atendo adolescentes, né? E eu tenho me deparado muito com adolescentes, né? Trazendo justamente uma questão que tanto a Cleice quanto a Bárbara falaram, das questões dos fenótipos, né? Até esses dias eu comentava com o meu analista, como faz quando você se vê em todas as suas pacientes, né? Porque é isso, a gente começa a se questionar, né? Recentemente uma paciente minha falou, por que que eu não tenho olhos claros e não tenho a pele clarinha, né? E assim, você vai trabalhando tudo isso, não só a partir da questão familiar dela, mas a partir também da nossa constituição enquanto nação, né? Então não dá para ficar só no âmbito da individualidade, a gente vai e volta tentando fazer essa construção justamente para o encontro desse eu, né? Então, eu tento fazer muito isso, trabalhar. Eu acho que um psicólogo que não conhece a história do seu país, que nega um racismo, nega um machismo, é muito complicado. Por isso que você às vezes vê uma pessoa negra querendo um psicólogo negro, uma mulher querendo uma psicóloga mulher, né? Porque ela está partindo do princípio que é alguém que vai se aproximar da questão, porque existe muita negação de que essas questões são estruturais no Brasil. Por isso que é um conselho que eu dou a todo psicólogo: estude a história do seu país, porque senão você não vai quebrar nada. E se a gente, quando faz um juramento, a gente faz um juramento pela liberdade do indivíduo, é a liberdade, inclusive, desses padrões. Porque enquanto eu estiver preso, não existe liberdade, o que existe é sofrimento. E assim, eu acho que é uma luta constante, né? Eu passo isso dentro da minha família, como eu falei, a minha família é de uma comunidade, então eu passo isso com meus amigos, preconceito a todo instante, então tem um momento que você fala, né, eu acho que foi a Cleice que falou, perguntar, por que você está falando isso, de onde vem isso, né? Às vezes chegar, explicar origens de palavras que não são legais de falar, então é uma luta, assim, que é cotidiana mesmo, né? Então, e um dos maiores desafios é com esses que são próximos, né? Que é com a família e com os amigos, assim, que é onde pega, mas a gente está ali firme e forte. E para você, Bárbara, como que você busca replicar e influenciar outras mulheres em condições semelhantes? Bom, como a doutora Silvia falou, essa questão de quando a pessoa se questionar, principalmente, né, mas por que eu não tenho os traços ditos europeus, o olho claro, a pele clara, o nariz fino? Disseminar o conhecimento mesmo, trazer sobre essa questão da estética, começar a criar uma identidade coletiva negra que seja mais positiva dentro dessa comunidade que está vindo agora, né? Essa geração nova está tendo isso muito forte fora do Brasil, o afropunk, que é resgatar essa raiz com as trans, com uma cor, com um turbante, com uma coisa que relembre mais a pátria África mesmo, e a questão do afrofuturismo, porque se a gente não tem o nosso passado documentado para como a gente voltar, não tem problema, a gente cria um local para ir. Então, eu tento sempre levar esse conhecimento, disseminar esse conhecimento, porque eu acredito que conhecimento é poder e só com isso a gente vai conseguir fazer as mudanças que são necessárias.
E eu me identifico bastante também com as questões que vocês colocaram a respeito do conhecimento da educação, porque eu sou filha de professores, meus pais tiveram a oportunidade de estudar, de se graduar, hoje eu tenho a mesma oportunidade, e durante minha graduação, ainda hoje eu sou muito atravessada por questões de educação e saúde. Então, eu me interesso muito por saúde coletiva e eu comecei a me perguntar por que a gente se fala sobre saúde da população negra. Por que a gente tem que falar das demandas específicas da população negra? E ainda mais em âmbito do SUS. Então, essa questão do conhecimento, do estudo, do estudo sair de dentro da academia e ultrapassar essas fronteiras e chegar na periferia, também é uma questão que me atravessa muito, e eu me identifico muito, e até no ano passado a gente começou com um núcleo de estudos sobre saúde da população negra, dentro da liga que eu participo, que a Bárbara participa, que a Heloísa também já participou. A gente começou com esse núcleo de estudos sobre a saúde da população negra, pensando nessa questão do conhecimento, e como que a gente pode disseminar esse conhecimento que a gente está aprendendo dentro da universidade para a população. E agora também com o coletivo Aquilombara a gente também tem essa proposta, né? Gente, eu quero muito agradecer a participação de todas, todos e todas que estiveram aqui conosco. E eu acho que eu me dou o direito de fazer o meu depoimento. Eu sei que eu não sou uma mulher branca, não é o meu lugar de fala, mas eu acho que quando doeu por algum motivo, alguma estigmatização social, a gente entende um pouco o outro, né? Eu não sei o que é o preconceito por raça, né? Mas eu sei o que é o preconceito por posição social, né? Então, eu sou um aluno de escola pública, e para poder ascender, para poder fazer meu mestrado, meu doutorado, eu passei por muitos olhares, muitos sorrisos de desdém, e isso me machucou muito, né? Principalmente quando eu era jovem, eu sofri muito bullying, e pela primeira vez, alguém que me reconheceu como um ser humano inteligente foi um professor de filosofia, que hoje eu considero como um pai, simplesmente porque ele falou, você é inteligente. E realmente eu sou inteligente, como qualquer outra pessoa. Isso não é um dom, isso é algo natural em qualquer pessoa, que a pessoa desenvolve ou não, né? E eu vi na figura do meu professor de filosofia o meu papel de vida em ser docente, né? E a partir daquele dia, nas contradições em ser um homem, né, em ter acesso a uma universidade pública de qualidade, estudar e ir até contra a maré, eu apanhei bastante. E por isso eu tive a possibilidade de estudar na Unicamp, onde é um lugar de diversidade, e ali foi muito importante para o meu desenvolvimento, e aí dialogando com a Silvia, né, para minha inteligência emocional e de aceitação do mundo. Porque quando você conhece a diversidade, a dor e a realidade do outro, você tem empatia. Você reconhece no outro aquilo, é possível pensar a dor do outro, sua realidade a partir de si, sim. E aí eu rompi justamente visões machistas, visões de mundo, e vi como que é bonito e gostoso, gente, lidar com a diversidade, com as pessoas. E dentro dessa contradição, como a própria doutora Beatriz salientou, eu não me sentia representado, né? Eu até passei por processos nos quais a escolha de ser docente foi muito dura para mim. No meio do direito, gente, não sei se você sabe, mas a figura do docente é muito mal vista. Assim, o professor é considerado alguém, quando alguém vai exercer a docência no meio do direito, é aquele, vou fazer por amor. E questões de posição, salário, são todas deixadas em segundo plano, né? E nesse sentido, sempre me foi questionado por que eu não sou juiz, por que eu não sou advogado, porque eu não gosto de advogado, por que eu não sou promotor. E eu sustentei minha escolha até o fim. E quando eu olho para jovens como vocês, eu vejo o Luciano lá no passado. É verdade, gente. Sempre quando eu olho para qualquer um de vocês, eu me lembro do Luciano aluno, entendeu? Lá no ensino fundamental, no médio. E tudo que eu puder fazer para abrir portas, para dar voz, para acessar direitos, eu irei fazê-lo até o final da minha vida. Porque, como Paulo Freire diz, os jovens têm seu conhecimento, seu caminho, e o professor não é a figura central da educação. A figura central da educação é o aluno. O professor é um mediador, alguém que auxilia e aprende juntos. Então, eu agradeço pela oportunidade de ter aprendido para vocês
E se vocês me permitirem um apontamento, floresçam onde vocês estão. Todos vocês têm uma capacidade gigantesca dentro de vocês para fazer o que vocês bem entendem. Tá? Eu sei que existe a estrutura, mas rompam. Rompam com muito amor, com muito carinho, para gerar uma cultura nova, né? Seja dentro da sua família, seja com outras pessoas. De tal forma que eu agradeço pelo aprendizado. Eu cresci muito como ser humano hoje em dia. Hoje eu estou segurando o choro aqui, mas eu agradeço muito. Muito obrigado. E desejo que vocês tenham uma boa sexta-feira, gente, porque já sextou, né? Como a Bia falou, vão se divertir, claro, com os devidos cuidados, vão ouvir seu sambinha, com máscara, sem aglomeração, para a gente não passar a doença, a Covid para frente. Se alguém quiser dar uma última palavra, fique à vontade, eu já dei a minha. Alguém quer falar alguma coisa? Larissa, Heloísa, Silvia, Beatriz, Cleice, Bárbara? Não? Então tá bom, gente, eu agradeço muito. Só lembrando que a gente tem uma presença muito gratificante, que foi da professora Maria Elisa e a professora Fernanda Marçal, que eu amo de paixão, que é professora da enfermagem, que trabalha com sexualidade, direitos humanos, é maravilhosa. Fê, tô apaixonado por você no bom sentido, tá? E a gente tá montando várias parcerias aí. Gente, obrigado, que vocês tenham uma boa sexta-feira e que possamos futuramente montar outras parcerias, outras atividades, como eu já salientei a ideia de criar uma semana de cultura negra. Se vocês quiserem participar conosco, estamos por aí, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigado. E obrigado às convidadas, Silvia, Beatriz, amei vocês também. Obrigada, gente. Beatriz, espero encontrá-la, viu, vizinha? Sim, vamos nos encontrar. Tchau, gente. Um prazer participar. Tchau, boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde. Ah, obrigada. Tchau.